interessante falar do presidente combater a corrupção, porque se houvesse a vontade de combater a corrupção, primeiro ele, em pessoa, devia dizer também quanto feriu, quanto lesou o Estado angolano. O que se esperava, de facto, é que a PGR fizesse um trabalho profissional, um trabalho que viesse a esclarecer, do ponto de vista técnico, elementos mais convincentes. O que nós tínhamos que ver, de facto, era fazer um aproveitamento racional daquilo que se tinha, de facto, subtraído do erário público, de maneiras a beneficiar o setor social ou a beneficiar a própria economia. Teríamos aqui um benefício direto para as pessoas. Onde parava esse valor que o governo diz ter recuperado? A resposta está a nos remeter a uma subjetividade que não se consegue concluir, não se consegue calcular o quão de facto custa ou vale aqueles próprios ativos, e o mais caricato é que os nomes vêm omissos, não se sabe de quem, e aí fica difícil perceber o que é que o governo anda a fazer de facto no âmbito deste processo. Tiremos o cavalinho da chuva, porque esse dinheiro, se de facto existiu, já está na conta de outra pessoa e menos do povo angolano. Porque o João Lourenço fez isso de agenda de trabalho, de programa. Tanto que ele não parava em casa, não parava no país, teve que andar o mundo inteiro, a ver se conseguia, portanto, difamar os outros e até outros bens que ele pessoalmente decidiu oferecê-los, que eram de facto dos angolanos, que deveria também ter contribuído naquilo que é de facto a mais-valia para a economia. Eu refiro-me, por exemplo, a algumas empresas que eram da Isabel dos Santos, estou a me referir do EFASEC, o Aerobic, que são empresas estratégicas e fundamentais, que dariam também um pouco de contribuição nessa questão que estamos aqui agora a passar sobre a necessidade de divisas. Mas o senhor entendeu oferecer aos portugueses, e outros ativos ele está a vender em silêncio, e pensa que o benefício é para o grupo e não para o povo angolano, porque a razão é que quantas pessoas estão presas neste processo? Tirando o São Vicente, o Zeno, o Tomás de Cabinda, quem será mais outro? E nós estamos a falar de um universo de militantes do MPLA, governantes e não só, que levaram a riqueza do país. Eu penso que isso tem a ver com uma estratégia pessoal, porque falando do governo como tal, o governo age com rácio, age com inteligência. Uma vez que a empresa já estava a funcionar, já tinha sido constituído, era preciso avaliar os benefícios e as desvantagens. No caso da TV Zimbo, é um exemplo claro. A TV Zimbo, também aí vou arrolar a Unitel, por exemplo, uma empresa que contribuiu na empregabilidade de muita gente. Era preciso sentar para avaliar os custos e benefícios. O que é que o Estado ganharia, o que é que o Estado perderia. Eu penso que o Estado não perderia nada se deixasse aquelas empresas de jeito que estavam, apenas o Estado entrar com regulamentação, acompanhar a efetividade daquela empresa e colocar a empresa no rolo das empresas contribuintes. Isso teria dado, de facto, ganhos, tanto do ponto de vista de arrecadação ou do lado dos impostos ou tributário, queria dizer, tanto do lado tributário como do lado do fomento do emprego. O que se assistiu é que houve uma destruição. A TV Zimbo, que era uma televisão privada, que tinha aí o número de empregados, depois que chegou a nacionalização, o que se vê é que a TV Zimbo, primeiro, ficou descaracterizada, segundo, perdeu o emprego que as pessoas tinham conquistado, e hoje está lá uma despesa novamente atirada ao Estado, está lá um passivo, está lá um monstro que só mesmo na cabeça do João Lourenço que isso podia ocorrer. Porque se até ele fizesse
fizesse uma transferência direta através de concurso público, porque eu sei que havia pessoas interessadas em comprar a televisão. Deixaria de ser de uma pessoa particular, passaria para outro particular, e este particular teria como requisito ou obrigação de proteger o emprego. Porque deve ser essa preocupação de um governo, proteger o emprego. Depois, do lado da contributivo, pagar as receitas em função dos impostos. E se tivesse algumas contas em atraso, era preciso regularizar. E, aliás, mesmo na venda, teria sido acautelado este princípio de que a empresa está em dívida e tem que primeiro eliminar as dívidas relativamente aos impostos, depois é que se fazia o negócio. Portanto, numa situação normal, o que devia acontecer era isto, porque a TV Zimbo era uma empresa, era uma televisão, que acrescentava e até fazia diferença relativamente à TPA. Hoje a TV Zimbo ficou descaracterizada, a TV Zimbo perdeu o nome, a TV Zimbo hoje está no mesmo rolo do lixo que se classifica de acordo com a agência do ranking como uma televisão que se situa no lixo. Portanto, perdeu-se muita coisa e perdeu-se quase tudo, porque quando não há benefício para a população, ninguém se pode orgulhar do trabalho que está sendo feito, porque esse trabalho é mesmo péssimo. Na verdade, se este valor estivesse introduzido na economia, faria muita diferença e a nossa economia seria reforçada. Não nos esqueçamos o período que o João Lourenço herdou o país. Encontrou o país numa relativa estabilidade, com tendência de estabilidade maior, com dificuldade que se vivia, mas acredito que se houvesse uma inteligência, uma engenharia, houvesse cuidado, a nossa economia nunca teria chegado ao nível que chegou. Mesmo até não contando com esses valores dos bens recuperados, fazendo a gestão dos próprios ativos, acredito eu que a nossa economia seria hoje uma das prósperas no mundo, porque Angola, de facto, é um país com contraste. Angola precisa de tudo, tem tudo em falta, mas hoje Angola... É só olhar o nível de desemprego que há. Um país que tem tudo por fazer, como é que não consegue aproveitar a força de trabalho? Portanto, isso tudo também contribui na queda da economia, porque nós somos consumistas. E o João Lourenço mostrou exatamente isso, que ele não poupa esforço para comprar o luxo, não é? As pessoas estão a morrer de fome, ele está, como se diz na gira, a se mimar com os mais beques. Ele reforça a frota com Range Rover, Mercedes, em montantes exorbitantes, e para distrair as pessoas tem que criar polêmica para os deputados. Isto é muito relevante, porque a nossa economia está a ser de facto massacrada, justamente porque as políticas do MPLA falharam, e nomeadamente o João Lourenço só contribuiu na degradação porque o homem não estava preparado para enfrentar a responsabilidade de Angola. Angola é um país muito grande, um país muito rico, e é de uma dimensão que quem for para o cargo de presidente tem que ter, de facto, capacidade política e inteligência suficiente para poder aguentar. Porque, de resto, é uma ilusão. O país, de facto, é rico e tem riqueza, tem demonstrado, mas enquanto não houver pessoas com capacidade para poder gerir as riquezas, isso também pode se traduzir naquele velho ditado que diz: na abundância também há fome. É o que nós estamos a passar. Quer dizer, um país rico, as pessoas pobres, inclusive, morrem de fome. Eu penso que o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, tinha um sonho na infância. O sonho era de conhecer o mundo. E aproveitou-se nestas vestes uma oportunidade para poder viajar. Porque não houve cuidado, não houve tratamento, não houve inteligência. Primeiro é que todo mundo sabia que o país vinha de uma situação anormal. Porque a forma como geriam o erário público, e estamos a falar do próprio sistema do MPLA, era preciso alguém arrumar a casa. Arrumar a casa significa pautar
pelos princípios ou regras que a democracia emana, ou a transparência, ou a convivência política, a aceitação dos partidos na oposição e, sobretudo, governar para todos e com todos. Este elemento ele descurou e passou a viajar. E mesmo nas suas viagens, eu lembro-me que a primeira vez que ele vai discursar no Parlamento Europeu, o Parlamento, ou seja, o presidente do Parlamento Europeu tinha de facto uma percepção diferente do que o presidente de Angola levou. Porque nos cumprimentos de boas-vindas, este dizia, refiro-me ao presidente do Parlamento Europeu, que a Europa estava de mãos abertas e desejava as boas-vindas ao presidente João Lourenço, em que tudo estava à sua disposição para ajudar naquilo que Angola precisasse. Seja no campo da agricultura, na indústria, na energia, enfim. A União Europeia estava disponível para ajudar em tudo que Angola precisasse. Eu penso que era um bom princípio para se fazer então contato ou estabelecer relações. Mas o Presidente da República já tinha ido com um discurso elaborado. Confesso que se fosse comigo, teria abandonado o meu discurso, porque tinha que apanhar o fio ou o ritmo da recepção. Ele levou o discurso elaborado e no discurso o que foi dizendo? Anunciar que em Angola não havia ninguém que fosse superior, porque inclusive o filho do Presidente da República e o Ministro dos Transportes já se encontravam presos. E que as autarquias em Angola deveriam obedecer o princípio de gradualismo. Portanto, essas duas frases complicou todo o sistema que a União Europeia havia ajuizado para Angola. Primeiro, não percebem o que é gradualismo nas autarquias. Segundo, alguém que vai para uma casa do outro, como foi possível ele anunciar esta retaliação? A partir dali, os europeus começaram a refletir se vale a pena ou não ajudar, porque se está a prender os filhos dele, o que será com os outros que forem para Angola? É aí onde, de facto, perdeu-se a grande oportunidade de estabelecer relações comerciais e fazer a própria política ou a própria diplomacia econômica que ele próprio sempre disse, sem conhecer, de facto, o significado do que ele dizia. Então, o país perdeu, porque sabia-se que tinha um presidente que não estava em altura. Como se pode ver, esses tipos de processos são mesmo inéditos. Ou são ativados em circunstâncias excepcionais. E esses processos de acusação para a destituição do Presidente da República têm que ter como elemento o facto. E sendo assim, não há nenhum juiz, em sua plena consciência, que venha a refutar ou que venha a negar exercer a justiça. Porque os fundamentos vão se versar em factos. E vamos aos factos. Desde que João Lourenço assumiu o poder, o que o país ganhou? Desde que João Lourenço foi presidente, quantas empresas em Angola estão a trabalhar? Desde que o presidente João Lourenço é como tal, o que tem vindo a fazer relativamente à democracia, relativamente aos adversários políticos? Portanto, isso são factos. Um presidente da República não pode ser o fator de instabilidade. E tudo que se passou ao longo desses anos, nomeadamente a partir do ano 2019, em que o engenheiro Adalberto é eleito como presidente da UNITA, o senhor perdeu compostura e começou a agir de forma contrária àquilo que era a posição do presidente da República. Perseguir até a exaustão, combater até o limite a capacidade dos adversários, obstruir o princípio das liberdades. Ele tocou no fundamento da democracia. Ele quis obstruir a democracia. E em democracia não se pode permitir que presidentes populistas,
presidentes que se querem ensaiar a ditadura sobrevivam. Só este é o princípio. Temos esses exemplos do Brasil, mas ainda temos exemplos recentes da Inglaterra, em que num mandato a Inglaterra já vai no seu terceiro primeiro-ministro, justamente porque eles violaram os códigos de conduta, violaram os princípios que emanam as democracias. E aqui Angola é uma exceção. Vejam quantas pessoas morreram sob mando ou ordens, né, do comandante-chefe a quando as manifestações. O número já vai para 300 pessoas contabilizadas. Mas este é que deve ser o presidente da República? Quando ele tem que ser o primeiro a defender a pátria e jurou para isso, proteger o cidadão, garantir a estabilidade e permitir um desenvolvimento harmonioso e pacífico. Portanto, são os elementos factuais que vão ditar. E quando eles forem presentes ao juiz ou ao tribunal, o juiz não tem como se recusar, sob a pena dele ser, então, o próprio antipátria. A balança está desequilibrada se quisermos comparar com a era do Eduardo dos Santos. E esta é uma grande diferença. Eduardo dos Santos era de facto um homem que defendia a acumulação primitiva de capitais, mas ele tinha feito com uma finúria, com uma classe, porque naquela época que se dizia que estávamos diante de uma corrupção profunda, coisa que nunca o MPLA assumiu, mas a UNITA já havia se debatido, porque já havia observado que a forma como estavam a gerir o país não era a melhor nos tempos que se exigia. Mas ainda assim há uma grande diferença. É que Eduardo dos Santos descentralizava, Eduardo dos Santos conferia autonomia, tanto é que o Ministério das Obras Públicas era super ministério, porque as obras todas, ou tudo que fosse processo de obra, passava por lá. Agora, se ganhavam em comissões, se ganhavam em peculatos, isso já é outra cantiga. Mas a verdade que não se pode ignorar é que o saco de arroz estava a 1.500 kwanza e o leite parece que estava a 2.000 kwanza. Hoje o leite custa a cara do olho, que muitos de nós já esquecemos de tomar o leite. Portanto, há uma diferença muito grande. E Eduardo Santos nisto era muito fino. Agora, o João Lourenço não vamos comparar, porque ele centralizou tudo. Ele assumiu-se como o próprio banco e é a ele que compete as ordens para poder distribuir aquilo que ele entende. Portanto, essa questão de empresa, por isso que dizíamos como é que uma Angola tão grande, só vai depender de 4 empresas. Por melhor que elas fossem, mas era preciso que houvesse também outras empresas pequenas que pudessem ajudar no processo de prestação de serviços. Nesta altura, eu que era ríspido, era contra a gestão do Eduardo dos Santos, tenho que admitir que no tempo do Eduardo dos Santos a coisa era muito melhor, porque o resultado é que as pessoas ainda tinham também alguma capacidade econômica, tinham a sua condição social, não comiam em contentores, muito menos morriam de fome. Eu penso que a expectativa que girava em torno do João Lourenço era de fazer mudanças estruturais profundas. Ou seja, fazer reforma que conformasse a realidade do país. Mas acontece o contrário, porque a PGR é um órgão que só em Angola que vemos insistentemente meter militares. Por quê? A PGR é um órgão administrativo. Por que tem que ser um militar a dirigir o órgão? E isso depois criou vício, porque depois as pessoas ficam presas, ficam manientadas e não obedecem à lei, vão obedecendo ordens. É o que está a acontecer. Porque o que aconteceu, o que o Lau agora está a lembrar, é uma situação muito caricata, inédita, e é para esquecer. Porque, primeiro, é que o atual Procurador-Geral da República, a dada altura, havia renunciado, havia solicitado a sua demissão,
porque ele não queria mais continuar. Daí, o senhor ter aberto espécie de crise e uma vacatura que durou aí coisa de 6 meses. Portanto, se alguém havia renunciado, é porque não estava a se sentir à vontade, porque via que a sua contribuição ou os seus préstimos não estavam a satisfazer. No entanto, organizou-se uma eleição em que, à última da hora, o senhor procurador cessante, que até havia pedido a demissão, foi obrigado a concorrer novamente, e nesta concorrência que ele faz, perde. Mas depois o senhor presidente, no seu direito discricionário, relegou a pessoa que ganhou, tal como aconteceu no país. Quem ganhou, perdeu, e quem perdeu, ganhou. E a pessoa que não queria mais continuar na PGR é repescado para assumir o cargo. Isso tudo indica uma coisa, é que há compromissos assumidos entre ambos, eles falharam naquilo que era o expectável, era o objetivo para o país, e como estão em segredos, porque mesmo o próprio Procurador-Geral da República de Angola, a mim ninguém me convence que ele não tenha também alguma coisa que tenha beliscado a lei. Isso vamos ser objetivos, ok? Essa proteção diz alguma coisa e nós temos que estar atentos porque é que isso aconteceu. No entanto, são das tais coisas caricatas, são dos tais elementos factuais que vão, de facto, associar-se ao projeto do pedido da destituição, porque o senhor está a violar grosseiramente a lei, está a violar a Constituição, está a ser muito interferente em órgãos, em instituições. Como disse no início, um Presidente da República não pode ser fator de estabilidade. No máximo seria a entidade máxima que reunisse requisito como idoneidade moral, onde todo mundo devia recorrer para dirimir certos conflitos. É o senhor que vira-se as costas, fecha as portas para o diálogo, vai perseguindo adversários políticos, fecha as contas bancárias dos adversários quando bem entende, ordena tudo que seja ao benefício do povo. Portanto, o senhor está a ser obstáculo na via política. E o povo está cansado, não quer suportar mais isso. Penso que será um favor se ele, de facto, colaborar com as autoridades, colaborar com o processo e que deixar que essa pretensão triunfe, essa pretensão vença, porque o povo, tudo quanto espera, é ver o senhor João Lourenço fora do poder. O que acontece é que este número é só empolado, este número é imaginário, porque conforme as coisas estão, por exemplo, essa lista que saiu, o que é que me garante que aquilo que eles já rolaram aí custa efetivamente os 19 mil milhões? Nada. Isso é subjetivo, isso é uma forma só para distrair o angolano. Porque antes dessa lista sair, a pressão que havia ou que se exercia sobre a PGR é que a PGR, durante 6 anos, que está já em serviço, deveria ter feito alguma coisa. Porque eles foram dando dados ad hoc. E eles simulavam que os recursos que haviam recuperados estavam a investir, estavam a injetar para a construção de hospitais, construção de escolas, reforçaram o PIB. Isso não bate certo, porque você não pode recuperar o dinheiro da dívida uma vez contraiu comigo e eu automaticamente, sem contabilizar, colocar logo no investimento que nada tem a ver. Sabe como é que eles estão a tirar areia nos olhos dos angolanos? Isso não é possível, por isso é que eu digo, tudo que vem do MPLA não se pode acreditar. Tudo que a PGR publica não se pode acreditar, porque a PGR transformou-se numa entidade
cujos procuradores são cipaios. E cipaios a favor de quem? De João Lourenço. É uma incongruência, e porque depois do Eduardo dos Santos ter se pronunciado, ele veio a corrigir para não bem assim, bem vazio, é que tinha pouco. Não, quer dizer, o MPLA é uma organização muito nociva com o dinheiro. Aquilo é uma máquina de destruir dinheiro. Olha que estamos também a reivindicar os 10 mil milhões que é o excedente da venda do petróleo recente. Esses números são recentes. Agora, não me admira nada que Eduardo dos Santos, que disse era verdade. Tanto que também não foi contrariado, porque não fosse o dinheiro que Eduardo dos Santos deixou, não seria possível João Lourenço fazer a viagem que fez, alugando aviões mais caros, porque só o que ele gastou em viagem, se fizermos a contabilidade, passa de milhares de dólares. De milhares de milhões de dólares. Veja, onde isso não cola. Então, tudo que ele fez quando chegou no poder, só foi agravar a vida, só foi destruir a economia. Porque, no fundo, o principal beneficiário é ele pessoalmente. Ele que tem que nos dizer onde está o dinheiro que o Eduardo Santos lhe deixou, ele que tem que nos dizer onde está o excedente do petróleo, ele que tem que nos dizer onde que está a meter então o dinheiro recuperado. Porque só ele sabe. Só espero que haja mudança um dia em Angola, porque quando houver alternância em Angola, ali sim havemos de perceber quem são os titulares e aí vamos saber tratar o assunto com maior responsabilidade, a bem do país e com transparência. Tanto porque conforme está o sistema, de longe podemos acreditar o que João Lourenço diz ou o que a PGR publica. Isto é uma falácia.